Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a coluna e a firmeza de toda a verdade. Esta verdade que é o próprio Jesus Cristo. Em nosso último estudo, irmãos, nós vimos o apóstolo Paulo no Areópago, ali na cidade de Atenas, na Grécia. Na época, era tido como uma grande universidade onde os sábios da época se reuniam para debater de todos e diversos assuntos. Quem não se lembra de Platão, Dionísio, Sócrates, todos esses grandes homens que o mundo, a sociedade mundial tem como grandes filósofos e sabedores de todas as coisas com relação à vida. Bem, na época de Paulo havia também estes sábios tidos como os debatedores ou aqueles que sempre era uma universidade, era uma coisa onde se falava sobre todos os assuntos mais relevantes. A sabedoria, eram os estoicos, né? Os filósofos e até os grandes poetas da época estavam ali. E estes homens, eles procuravam sempre uma novidade. Paulo chega na cidade de Atenas e vê justamente isso, que apesar destes homens serem grandes sábios e sabedores filosóficos, eles caíam em um mal terrível que beira a ignorância total no ser humano, que é imagem de escultura, diversas divindades, diversos deuses a quem eles ofereciam, faziam imagens de esculturas, se ajoelhavam diante delas e pediam alguma coisa. Os deuses sempre foi conhecido pelos antigos gregos. O Olimpo, por exemplo, era a casa dos deuses gregos, da Grécia. No Olimpo estavam todos os tipos de deuses, inclusive o maior de todos, que eles chamavam de Zeus, pai dos outros deuses. Uma superstição terrível. Apesar de serem grandes sábios da época, com conhecimento assim mais elevado com relação ao resto do pessoal, eles eram totalmente ignorantes nisto. Religião, divindades. Então Paulo, quando chega ali, começa a ver isso, ele começa a debater com os judeus de que Jesus Cristo era o Messias. Os judeus não aceitaram que Jesus Cristo era o Messias ali na cidade de Atenas. Na sinagoga dos judeus começou este debate e Paulo provou dentro da Bíblia que Jesus Cristo é o Messias enviado de Deus para apagar toda esta idolatria, toda esta coisa que estava acontecendo. Inclusive, Paulo, quando entrou na cidade de Atenas, ficou tão triste, porque foi a primeira vez que ele viu tanta horrorosidade em termos de sabedoria humana. Aquelas imagens de escultura, tudo quanto é tipo de Deus, de pau, de pedra, de gesso, imagem de escultura feita pelos homens, diz isso aqui é um Deus. De animais, eles se ajoelhavam diante daquilo. E os sábios aceitavam isso. Vindo a tamanha ignorância, Paulo ficou horrorizado com aquilo, entrou na sinagoga dos judeus. Os judeus já tinham a lei de Moisés, pelo menos devia difundir ali na cidade de Atenas que o verdadeiro Deus não pode ser uma imagem de escultura. Não se pode ajoelhar diante de nenhuma imagem de escultura. Nem que digam que essa imagem de escultura é de um santo, de uma pessoa de Deus. Não pode, é proibido pelo próprio Deus. Deus não se deixou ver para que o homem fizesse uma imagem de escultura dele. Aí é que está a razão da sabedoria. Deus não quer isso. Quando Paulo entra na sinagoga, ele quer fazer mais discípulos, para assim combater aquela idolatria terrível na cidade de Atenas, na Grécia. O que é que acontece? Os judeus não aceitam. Diz que Jesus Cristo não é o Messias. E é um embate tão grande que acaba saindo ali da sinagoga dos judeus e vai parar na praça da cidade. Bem próximo ali está um local chamado Areópago, que era onde todos os sábios entendidos, para os dias de hoje, eram os grandes universitários, que estudavam sobre tudo e sobre todos. Eles estavam ali reunidos no Areópago. E
no Areópago. E esta discussão de Paulo com os judeus foi tão grande que eles escutaram e foram ver o que era aquilo. Certo? E ouviram Paulo dizer em bom som que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e é o Messias de Israel para os judeus bem alto. Eles escutaram aquilo e viu que era algo novo. Eles já sabiam dos judeus ali na sinagoga, eles já sabiam da lei de Moisés. Por fora, por cima, mas sabiam. Mas aquilo não, aquilo era algo novo. E eles esperavam sempre uma novidade, porque eram os sábios da época. O que é que acontece? Ele diz: Paulo, que coisa estranha é essa que você está falando de um Deus que morreu, ressuscitou, chamado Jesus Cristo? Como é que pode um Deus ter morrido e ressuscitou para pagar para perdoar os nossos pecados? Isso é uma coisa de louco, Paulo. Você parece não ter juízo. Mas é uma novidade para nós. Queremos que tu venha e nos explique sobre isso, tudo que tu estás dizendo. Eles levam Paulo para o Areópago. Paulo vai até o centro do Areópago, né? E é rodeado de todos os lados, né? É como se fosse um coliseu, ou como se fosse um estádio de futebol cercado de todos os lados, com as pessoas sentadas. Só que o estádio de futebol, as pessoas vão para ver o jogo. Ali eles se sentavam, arrodeando Paulo no centro, para escutar aquele que ia discursar ali embaixo. E Paulo tomou ali a palavra. E eles queriam ouvir que novidade era esta deste Deus que morreu e ressuscitou. Que eles nunca tinham, já tinham ouvido falar de todos os deuses, de todo tipo quanto é de Deus, inclusive o Deus de Israel através dos judeus. Eles já sabiam de tudo. Mas essa história de um Deus chamado Jesus Cristo, que se tornou homem, morreu para perdoar os pecados dos homens, para levá-los ao céu e ressuscitou, está à direita de Deus, era muita novidade para eles. E eles ficaram sedentos de saber o que era aquilo. Paulo vai até o centro do Areópago e começa seu discurso. Foi onde nós terminamos nosso último estudo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor. Então Paulo ali começa o seu discurso dizendo: irmãos atenienses, moradores estrangeiros aqui da cidade de Atenas, eu, Paulo, observo que vocês são muito supersticiosos, porque eu estava passando e vi muitos e diversos altares, casas, santuários de adoração para toda imagem de escultura e pedra, barro e pau, para tudo quanto é tipo de Deus que possa existir. Mas eu também observei que passei de frente de um altar que não tem imagem de escultura nenhuma, e só tem uma inscrição nele dizendo: ao Deus desconhecido. Pois é, exatamente esse Deus que vocês não conhecem, mas honram fazendo um santuário somente para ele, mesmo sem conhecer ele, é esse Deus que eu, Paulo, quero falar. Eu sei quem é esse Deus desconhecido que vocês estão honrando, e ele não é mais desconhecido, não. É justamente isso que eu estou trazendo para vocês. Ele se revelou a nós. Porque esse é o único Deus verdadeiro que fez o mundo inteiro e tudo que existe em cima da terra. E já que também ele fez o céu e a terra, é evidente que ele não pode morar em templos, casas ou santuários feitos por mãos de homens. Nem tampouco esse Deus é servido pelos homens dessa forma que vocês fazem para essas imagens de escultura, como se ele necessitasse de alguma coisa dos homens. O Deus verdadeiro não precisa de nada dos homens, a não ser a adoração de coração. Pelo contrário, o Deus verdadeiro foi quem deu a respiração e o fôlego de vida ao homem. Ele deu a vida e todas as coisas que os homens têm hoje. E de um único homem, ele fez todos os milhões de seres humanos que existem hoje, determinando os tempos e limites que estes seres humanos teriam aqui na Terra. Ou seja, o tempo de nascer e o tempo de morrer, foi esse Deus que determinou. Tudo isso o Deus verdadeiro fez para que os seres humanos se dirigissem unicamente e exclusivamente a Ele somente, em espírito, e não através de imagem de escultura.
para ver se pelo menos os seres humanos tivessem o desejo e a vontade de procurar por Ele nos céus, que é o único Deus verdadeiro. Exatamente tudo isso porque este verdadeiro Deus nunca esteve longe deles, ou dos homens, ou de nós, porque é nesse Deus verdadeiro que nós vivemos e nos movemos e existimos. E a prova disso é que até mesmo alguns daqui de vocês atenienses, que são considerados os poetas de vocês, eles mesmos disseram nas suas poesias, porque todos nós somos também criação de Deus, a sua geração. E se nós, irmãos, somos criados por este Deus, se todos nós somos criação de um Deus verdadeiro, que fez tudo o que existe, o céu, a terra, o mar, como poderia ser uma imagem de escultura esse nosso Deus verdadeiro? Uma imagem de escultura feita de pedra, ou de barro, ou de gesso, no formato e na forma humana, ou até um animal, ou até um pedaço de prata numa imagem humana, ou até mais, um pedaço de pedra preciosa esculpida por um profissional e que se transformou numa imagem de um homem através e pela imaginação e pensamento desse mesmo profissional, o escultor, que fez aquilo ali. Dizer que esta imagem é Deus é a beira do absurdo, irmãos. É loucura completa, irmãos. Mas eu, Paulo, digo, tem uma coisa. Vocês não precisam ficar tão preocupados, porque esse Deus único e verdadeiro que vocês dizem que é desconhecido, ele é Jesus Cristo. E ele não leva em conta, irmãos, esse tempo de ignorância que vocês passaram, pensando que ele, o Deus verdadeiro, poderia ser uma imagem de escultura feita por um profissional. Não. Ele vai esquecer este tempo, irmãos, porque este tempo que vocês passaram pensando nisso e fizeram essas coisas, porque ele é muito misericordioso, ele deixa tudo para trás. Mas a partir de agora, ele anuncia a todos os homens e em todos os lugares que se convertam, se arrependam, acabem com essas imagens de escultura e aceitem a verdade. E sabem por quê? Porque ele, o Deus verdadeiro, já determinou um dia em que com justiça há de julgar e condenar todas as coisas erradas dessa humanidade, por meio e através de um homem que ele determinou. Esse homem é chamado Jesus Cristo de Nazaré. E dessa condenação, desse juízo que há de vir, esse Deus deu certeza a todos que ele virá. E que é esse homem, Jesus Cristo, que vai fazer esse juízo. Porque a prova é que ele ressuscitou esse Jesus Cristo dos mortos. Este foi o discurso de Paulo ali no Areópago. Depois disso, irmãos, é o grande silêncio agora. Os irmãos já imaginaram como aqueles grandes sábios ficaram diante disso? A origem dos ensinos da igreja do Senhor Jesus Cristo, diante de grandes filósofos da Grécia da época ali, no Areópago. Vimos a sabedoria do Evangelho desbancar os grandes filósofos e estudiosos da época na cidade de Atenas, na Grécia. Depois que Paulo sai da famosa cidade de Atenas, da Grécia, depois do discurso, aqueles grandes sábios viram que toda a sua tradição, a religião que eles nasceram desde pequeno, como dizia, aquelas tradições dele, aquilo que eles tinham entendido, era tudo velho, tudo mentira. Estava tudo acabado, jogado por terra. O Evangelho desbancou tudo aquilo, a verdade veio à tona. Então, alguns que não aceitaram aquilo, não aceitaram a verdade, preferiram zombar de Paulo, dizer que era tudo mentira. Outros já disseram, não, precisamos te ouvir outros dias para poder assimilar essas coisas, porque tudo que nós temos entendimento até hoje sobre a vida, sobre o universo, acabou de ruir agora, através disto que tu nos disseste, Paulo. Então precisaremos de outros dias para assimilar algumas coisas. Mas o chefe do Areópago, que era Dionísio, o líder daqueles sábios, não precisou de mais tempo nenhum. Ele aceitou a verdade e se converteu ao Evangelho, junto com muitos gregos e muitas mulheres, inclusive Damares. Ele não aguentou
Dionísio não aguentou a autoridade que o Espírito Santo na vida de Paulo e se rendeu completamente ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. As divindades infinitas, vasta idolatria, sem par na história daqueles grandes filósofos, irmãos. Ficou como se fosse nada. Justamente ele, o chefe do Areópago, que recebeu o nome de Dionísio, uma das divindades gregas mais popular entre o povo, ele que defendia a sua raça, a tradição, a religião onde nasceu, jogou tudo fora para conseguir a salvação em Jesus Cristo. Depois dessas coisas, desses acontecimentos, o apóstolo Paulo agora se dirige mais fervoroso do que nunca para a cidade de Coríntio. Foi nesse período que Calígula, atual imperador romano, é morto à traição por membros de sua própria guarda pretoriana, que era a guarda de elite que guardava a vida do imperador, devido ao seu reinado animal, diabólico e repugnante que este homem teve à frente do Império Romano. E em seu lugar sobe ao trono do Império Romano Tibério Cláudio Nero César Druso, mais conhecido como Cláudio César. Até hoje não se sabe ao certo se foi por causa de Jesus Cristo, dos seus ensinamentos, ou por causa das constantes rebeliões dos judeus contra Roma, que esse imperador, assim que assumiu o trono, expulsou todos os judeus da capital do império, chamada Roma. E dessa forma, quando Paulo chega na cidade de Corinto, ele encontra um judeu chamado Áquila e sua esposa Priscila. Eles tinham acabado de chegar à cidade de Corinto há bem pouco tempo, e eles tinham vindo da capital Roma, fugindo da expulsão que o imperador decretou para todos os judeus. E já que eles eram natural da cidade de Ponto, tiveram que passar ali em Corinto, onde Paulo estava. E por coincidência, tinham a mesma profissão de Paulo, que era fazedor de tenda, e trabalharam ali com Paulo fazendo tendas. Paulo trabalhava, irmãos. Paulo não vivia do sustento dos irmãos, não, como vivem os líderes hoje. Paulo trabalhava, pregava o evangelho e era missionário ao mesmo tempo. Paulo trabalhava, irmão. Aquele que muitos dizem que era pastor-presidente dos outros pastores, né? Para inventar uma tal de pastor-presidente, eles disseram que Paulo era pastor-presidente dos outros pastores, que é mentira, que é conversa. Paulo estabeleceu pastores porque foi o começo, o início, nunca tinha sido feito antes. Por isso que ele estabeleceu pastores, né? Mas houve lugares que ele tentou retornar e o pastor de lá, o líder de lá, não quis deixar, mostrando a independência dos pastores. Viu? Paulo não mandava em outro pastor, não. Nunca mandou. Eles aceitavam a doutrina de Paulo, é diferente. Paulo não ia lá tirar pastor e colocar pastor, não, como acontece no dia de hoje, não. Isso nunca foi feito pela igreja do Senhor. Então, irmãos, ali ele trabalhava fazendo tenda. Trabalhava. E Paulo disse que podia até não trabalhar, mas ele queria dar exemplo. Claro, é um direito dele, né? Hoje, se você recebe salário, tudo bem. Se você é líder e recebe salário, tudo bem. Mas Paulo preferiu trabalhar. Sabe por quê? Ele disse, para dar exemplo. Para eu poder doutrinar e dizer, aquele que não quiser trabalhar, que não coma. Paulo só pôde doutrinar ensinando isso porque ele trabalhava. Então ele pode dizer aos irmãos, vamos trabalhar, não queiram viver às custas da igreja, não. Mas alguém que vive às custas da igreja pode dizer isso a outro que não trabalha? Pode. Fica sem moral. Porque tudo dele é pago pela denominação. Vive da denominação, tudo é pago, um paletó, o aluguel da casa, até a faculdade dos filhos, tudo é pago pela denominação. Ele vai poder dizer ao irmão que está ali, aquele que não trabalha também não coma. Vai poder dizer ao irmão, para o irmão deixar dessas coisas de não querer trabalhar? Não pode, que ele não trabalha. E não trabalha porque não quer. Né? Essa historinha de que porque para se dedicar à igreja, se dedicar aos irmãos, isso é conversa fiada. Não trabalha porque não quer. Devia dar exemplo igual a Paulo. Devia dar exemplo igual a Paulo, que pegou o exemplo de Jesus Cristo. Mas cada um tem aquilo que tem. Então,
Paulo, irmãos, ali fazedor de tendas, esta era a profissão. Até hoje, como nós já dizemos, não sabemos por que esse imperador romano resolveu expulsar. Me parece mais que foi por causa das rebeliões dos judeus constantemente mesmo. Então juntou uma coisa à outra, né, com o cristianismo, com o evangelho sendo pregado, e atacava a religião deles, que era errada. Esse discípulo de Jesus Cristo, chamado Áquila, ouviu de Paulo, junto com Priscila, sua esposa, ouviu ali de Paulo todos os ensinamentos. Eles ouviram. Se junta a Paulo, pregando nas sinagogas dos judeus nos dias de sábado, ali na cidade de Coríntio. Quando finalmente Silas e Timóteo chegam da cidade, vindos da cidade de Bereia e Atenas, chegam agora em Corinto, né? Porque Paulo saiu primeiro de Bereia, foi para Atenas, enquanto Silas e Timóteo ficou doutrinando em Bereia. Aí agora ele está em Coríntio. Aí Silas e Timóteo vêm para Atenas, também ensina alguns sobre o que Paulo começou a evangelização ali, e agora vem para a cidade de Coríntio. Ali Paulo se sente mais impulsionado para pregar a todos os judeus. Estavam reunidos de novo, Paulo, Silas e Timóteo. E em contrapartida, os judeus ferozmente resistiam à pregação de Paulo, não aceitando de jeito nenhum. Nada convencia eles a aceitar o evangelho. Eles diziam não ao Espírito Santo constantemente. Paulo observa os corações endurecidos daqueles judeus contra o Espírito Santo. E não resta outra coisa a não ser dizer a todos eles: eu, Paulo, estou sacudindo as minhas roupas como testemunha contra todos vocês, judeus, porque vocês resistem fortemente a Deus, exatamente como está escrito na lei de Moisés, que é a própria Bíblia. De hoje em diante, o sangue de vocês esteja sobre a cabeça de vocês mesmos, e todos vocês serão culpados pela própria condenação. Eu, Paulo, estou limpo do sangue de vocês, de qualquer culpa do sangue de vocês. Desde agora, eu vou pregar o Salvador para todos os que não são judeus. Saindo dali daquela sinagoga, o apóstolo Paulo, junto com Silas e Timóteo, foram para a casa de um judeu chamado Tito, o Justo, que ficava bem ao lado da sinagoga. O líder da sinagoga, chamado de Crispo, acreditou nas palavras de Paulo. Junto com toda a sua família se converteu ao evangelho do Senhor, junto com muitos cidadãos da cidade de Coríntio, e todos foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós observamos aqui que o batismo foi em nome do Senhor Jesus Cristo. Certo? Observem que foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, e não utilizou a fórmula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ainda hoje se fazem alguns debates sobre isso. Qual é a fórmula do batismo? Nós vimos que o Senhor Jesus Cristo mandou os seus discípulos irem por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi a ordem do Senhor Jesus Cristo. E nós utilizamos esta fórmula até hoje, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas se nós observarmos, só foi o Senhor Jesus Cristo quem disse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os apóstolos e a igreja não batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles sempre batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo. Por que isso? Eu não sei, mas eu compreendo. Quando Jesus Cristo diz, ide fazer discípulos em toda a nação, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já observaram que o Senhor Jesus Cristo disse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E também já observaram que Pai, Filho e Espírito Santo não é nome? São títulos dados. Pai, por exemplo, é um título dado a uma pessoa que gerou um filho. Eu, por exemplo, tenho o título de pai porque tenho 2 filhos, David e Davidson. Filho é o título dado à pessoa que nasceu, foi gerado de um pai, chamado de filho. David e Davidson são filhos, mas David e Davidson não têm nome filho. Eles têm um título de filhos. O nome deles é David e Davidson. Eu tenho título de pai, mas o meu nome não é pai, o meu nome é George. Entenderam? Espírito Santo é um título dado ao Santo Espírito de Deus. Não é o nome do Espírito Santo de Deus. Entenderam? Então, quando Jesus Cristo disse
Fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fica incoerente você dizer na hora do batismo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você dissesse: eu te batizo nos títulos de Pai, título de Filho e título do Espírito Santo, estava correto. Mas em nome não. O que Jesus Cristo quis dizer? Que Jesus Cristo quis abranger tudo. Quando ele diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós temos que procurar o nome do Pai. Nós temos que procurar o nome do Filho e nós temos que procurar o nome do Espírito Santo. O nome do Pai nós não temos, porque se perdeu no tempo. Só existem 4 letras do tetragrama do nome verdadeiro de Deus que ele deu a Moisés. Hoje é impronunciável. 4 tetragramas, 4 letras do alfabeto hebraico, que quando a gente coloca algumas vogais em português, forma o nome Jeová, mas é aportuguesado, não é o verdadeiro nome de Deus. Então teria que ser o nome de Deus. O nome do Filho, que é o nome do Filho? Jesus Cristo, nome próprio. O nome do Filho é Jesus Cristo. E o nome do Espírito Santo nós não temos. Nunca foi dado o nome do Espírito Santo. Então, quando Jesus Cristo diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós temos que procurar os nomes para batizar em nome. Como não temos o nome do Pai, não temos o nome do Espírito Santo e temos o nome do Filho, que é Jesus Cristo, por isso que a igreja primitiva até hoje, nos seus tempos, batizava em nome de Jesus Cristo. É simples. Não tem arrudeio, não tem... Mas e a fórmula a gente vai deixar? Não sei. Depende de cada um. Batizando-os, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se acrescentar em nome do Senhor Jesus Cristo, não está fazendo nada de errado. O importante é que está sendo batizado. O importante é que não tem que ter briga por causa disso. Então, após isso, irmãos, eles saem dali, depois de se converter. Paulo, ali em Coríntio, passou 1 ano e 6 meses. Por quê? Porque depois que ele diz essas palavras, aqueles judeus que resistiam ferozmente a Paulo, Paulo diz isso: estou livre do sangue de vocês. E os judeus na mesma hora faziam oposição. O que os judeus faziam era tremendo, irmãos, grande demais. Eles blasfemavam de Jesus Cristo. Por isso Paulo temeu por sua vida, achava que iria morrer ali. Então o Senhor Deus aparece em visão, não é em sonho não, em visão ao apóstolo Paulo e disse a ele: não temas, Paulo, mas fale a verdade, não te cales, de jeito nenhum, porque eu ainda tenho muita gente nessa cidade que irá se converter. Não se preocupe, porque estou ao seu lado e ninguém irá te fazer mal aqui. Mas consolado, Paulo ficou ali em Corinto 1 ano e 6 meses pregando o Evangelho de Deus livremente. Mas sendo Galho procônsul da Caia, ou a autoridade maior da região ali, em nome de César, os judeus se levantaram mais fortemente contra o apóstolo Paulo, prenderam ele e levaram ao tribunal. E disseram ao procônsul Galho: este homem aqui, Paulo, está preso, convence todos os homens a servir a Deus contra a lei de Moisés, contra a lei do nosso Deus. E mesmo que Paulo quisesse se defender, eles não deixavam Paulo falar. Mas Galho disse a eles: se vocês trouxessem, ó judeus, algum crime grave deste homem contra o império e contra o imperador César, certamente eu ouviria vocês e tomava as devidas providências. O imperador César, irmãos, é Cláudio César, viu? Que procônsul Galho está dizendo. Eu tomava as providências. Se ele estivesse cometendo crime contra o império e contra o imperador Cláudio, eu tinha tomado as providências. Eu ouviria vocês e tomava as providências. Mas se a questão é religiosa entre vocês, então, de palavras, da lei que vocês servem, resolvam vocês mesmos, porque eu não quero ser juiz de coisa religiosa, não. Depois disso, Galho ordenou que os soldados expulsassem todos ali do tribunal. Na mesma hora, todos eles irados, os gregos pegaram Sóstene, líder da sinagoga, e o espancaram na frente do tribunal para chamar a atenção de Galho. E o procônsul Galho fazia de conta que não estava nem vendo aquilo. Não conseguiria nada. Como eles viram que não conseguiram nada, soltaram todos ali. E Paulo ficou ali muitos dias. E cumpriu-se a promessa de Deus na vida de Paulo ali na cidade, irmãos, que ninguém faria nada contra Paulo. Pelo menos ali em Coríntio, ninguém usou nem bater. Eles bateram em Sóstene,
o líder da sinagoga, mas não bateram em Paulo. Pelo menos, para aquele local, o Senhor prometeu que Paulo não sofreria. Depois, Paulo despediu-se dos irmãos e dali, com Silas e Timóteo, navegou para a Síria. E com ele foi Áquila e Priscila, que ele ensinou mais o caminho do Senhor e até o batismo com o Espírito Santo. Áquila tinha rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha um voto ao Senhor Deus de Israel, pela lei de Moisés. E quando chegaram a Éfeso, deixaram eles dois, Áquila e Priscila, ali em Éfeso. Mas Paulo, entrando na sinagoga de Éfeso, disputava com os judeus e que Jesus Cristo era o Messias. E eles foram convencidos e pediram que Paulo ficasse mais uns dias com ele. Mas Paulo disse que não, e junto com Silas e Timóteo se despediu e disse a eles: eu sinto pelo Deus que sirvo, que preciso comemorar a solenidade ali na cidade de Jerusalém. Mas se o Senhor Deus assim permitir, voltarei outra vez para vocês. Então, partiram da cidade de Éfeso e, passando pela região de Cesareia, subiram até a cidade de Jerusalém. E, saltando os irmãos e falando sobre tudo o que aconteceu na segunda viagem missionária, finalmente desceram até a cidade de Antioquia, de onde eles tinham saído na segunda viagem missionária, a província da Galácia, e já começa como se no impulso a terceira viagem missionária. Passaram sucessivamente pela província da Galácia, depois de passar um tempo ali na Antioquia, já passaram sucessivamente pela província da Galácia, da Frígia, confirmando a todos os discípulos as bênçãos de Deus. Enquanto isso, chegou na cidade de Éfeso, onde Paulo tinha deixado Áquila e Priscila, um certo judeu chamado Apolo, natural da cidade de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras da lei de Moisés. Ele era perfeitamente instruído e sabia os caminhos do evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas só conhecia o batismo nas águas de João Batista. Era muito fervoroso no Espírito Santo e pregava como ninguém e ensinava corretamente o evangelho do Senhor, mas não conhecia o batismo no Espírito Santo. E quando Áquila e Priscila viram ele pregar ousadamente e poderosamente o evangelho do Senhor Jesus, foram até ele e o ensinaram mais ainda sobre o caminho do evangelho. Então ele teve um forte desejo de seguir as pisadas de Paulo, porque Áquila e Priscila passaram para ele aquilo que Paulo ensinou a eles. E Apolo desejou fortemente passar da província da Acaia, descendo também. E os irmãos o animaram e enviaram ele para que fosse ao encontro de Paulo. Fizeram cartas de recomendação e deram a Apolo. E Apolo, por onde ele passava, ele mostrava a carta de recomendação vindo dos irmãos ali da cidade de Éfeso. Irmãos receberam muito bem e, aproveitando a graça poderosa que estava em Apolo, colocaram ele para pregar e lhe convencia qualquer um das escrituras de Moisés que Jesus Cristo era verdadeiramente o Messias que tinha vindo ao mundo. Ele convencia publicamente os judeus que Jesus Cristo era o Messias. Todo esse estudo nós podemos encontrar em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 1 a 28. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja conosco hoje e para sempre. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude, irmãos, a estar também de pé, a fazer como estes homens fizeram, desbravando, não é? Tendo essa comunhão que Paulo teve com Deus, irmãos, mas sabendo dos sofrimentos que passaria ali na cidade de Éfeso, na cidade de Corinto. Deus disse que ninguém tocaria nele, prometeu a ele. E ele ficou 1 ano e 6 meses, ninguém tocou nele. Depois do acontecimento do tribunal, ninguém bateu nele. Ele ainda passou alguns dias para depois sair da cidade de Corinto. Então, quando Deus promete, ele faz, irmãos. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.